Como é que é a relação de vocês, né? O Borel, a Alga Venture Builder, é, é uma relação de investida, uma relação de mentorado, como é que é isso? E aproveita e explica o que é uma Corporate Venture Builder. Perfeito, excelente pergunta. Ótimo para começar assim. Olha, a Algar, a cultura de inovação aberta na Algar já está instaurada há muitos anos, né? Quem não conhece a Algar, o grupo Algar basicamente divide seus negócios em 4 grandes empresas, que é a Algar Telecom, que é a mais conhecida, né? Muita gente já ouviu falar de alguma maneira. A Algar Tech, que é uma empresa de tecnologia, com foco em helpdesk, com foco em call center, né? Hoje começou a operação para atender as empresas do grupo e hoje tem operações até fora do Brasil. O Aviva, que é uma empresa de entretenimento e turismo, com foco em turismo, que vocês já devem ter conhecido ou ido se divertir, conhecer levar sua família para o Costa do Sauípe, Rio Quente Resorts, a Algar é majoritária nesses resorts, e o Algar Farming, que é a empresa de agro. Então, ela concentra os negócios nessas 4 grandes empresas. A Algar Telecom tem 2 áreas, duas empresas com foco em inovação, que é o BRAIN, que é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, faz inovação aberta no âmbito geral, conversa com startup, universidades, centro de pesquisa, né, de uma maneira completa, e faz pesquisa e desenvolvimento, e em março de 2022 nasce a Algar Telecom Venture Builder. Os 2 modelos olham para a startup, porém, a Venture Builder da Algar ela tem como objetivo fazer investimentos econômicos em startups. Tem uma diferença ali de investimentos econômicos e financeiros. No primeiro momento, a gente não dá um cheque para as startups, mas o nosso foco ali, prioritariamente, é dar acesso ao mercado para as startups, utilizando a estrutura da Algar Telecom. Principalmente a nossa base de clientes, internalizando essas startups. Então, a nossa relação aqui, chegando agora na Venture Builder, nossa relação com as startups que a gente investe é de permitir com que essas startups ganhem acesso ao mercado. Olhando, dentro da Algar Telecom, por exemplo, eu tenho startups que a gente consegue conectar uma área específica de negócio da companhia. Eu tenho startup que conectei a diretoria de suprimentos. Então, a gente tem um objetivo de internalizar essas startups. E na nossa tese também a gente consegue criar mecanismos de geração de novos negócios para a Algar, conectando startups que permitem gerar novos negócios para além do business de telecom. A Algar Telecom oferece serviços de internet, voz e dados, né? Então, aqui a nossa relação ela é basicamente isso. A gente dá acesso ao mercado, criando uma estratégia em conjunto com a startup para ajudar no crescimento da startup e, obviamente, numa relação ganha-ganha, né, gente? Então, a Algar também se beneficia disso. E depois, eu acho que o Vitor vai compartilhar também como que a gente está conseguindo ajudá-los na geração de negócios, né? Pensando aqui no conceito de inovação aberta, você está falando de buscar fora, de certa forma, uma capacidade de inovação que você não tem ou na real você está falando sobre ampliar a tua capacidade de inovação, vamos deixar assim. O foco, no fim das contas, ele é você adquirir essa capacidade ou aumentar essa capacidade, ou você de fato tem como objetivo, no fim, uma aceleração que leva para uma saída ou que leva para um processo de IPO? O que é o fim desse negócio? Quando você... Comparando aqui um Corporate Venture Capital, um Corporate Venture Builder, quando você fala no Corporate Venture Capital, tem um foco ali basicamente financeiro, né? Somente financeiro. Quando você fala no modelo de Corporate Venture Builder, ele tem objetivos estratégicos para a companhia, como também objetivos financeiros. Então, no final do dia, a gente tem equity com a Medco e a gente espera ver um retorno desse investimento que a gente está fazendo no médio, no longo prazo, né? E a gente ajuda eles a tirar... Nosso principal objetivo é, se a startup está no nível X, eu preciso levar eles para o nível Y. Então, a startup está em validação, o meu maior desafio é levá-los para a tração, para a operação. Tem um compromisso
de operação, de certa forma, ali, né? Isso. Porque, assim, o Venture Capital, desculpa, ele tem acho que um bom exemplo aqui o Venture Capital, de certa forma, é uma injeção de hormônio, né? Você vai lá, faz uma rodada de funding, o cara injeta hormônio em você e fala, agora você tem que correr a légua que você fazia em 1 hora, tem que fazer em meia. É isso. De certa forma, é isso. Você tem que... E não tem apoio. A grana Exatamente. se eu acreditei em você, tá aqui o hormônio, se vira. Então, o que você está falando, você vai lá, você entrega uma estrutura que vai ajudar operacionalmente a empresas como a do Vitor a crescer, a se conectar com outros, com eventuais prospects, etc. Tem um desafio cultural e que a gente precisa trabalhar muito estrategicamente com a alta liderança da corporação para que isso flua bem. O meu papel aqui, eu fico no meio, né, entre a startup e a Algar, né? Eu tenho um apoio incrível, né, de duas empresas que nos suportam e tá junto com a gente nessa jornada, que é o Brain e a própria FCJ, que acaba nos apoiando também no ecossistema. Mas tem um desafio de estar muito bem alinhado estrategicamente com a alta liderança para que abra caminhos dentro da Algar. Então, do meu lado aqui é de selecionar bem startups que sejam promissoras, que estejam conectadas com a minha tese, né? E depois criar uma jornada que a gente chama de jornada de crescimento. Borel, vocês não fazem mentoria, como acontece em algumas aceleradoras? Não fazemos, né? Acho que faz parte desse processo, porém a gente acredita que é de maneira muito orgânica e a gente tem até alguns serviços compartilhados que a gente disponibiliza, mas o nosso foco principal é ajudar a startup a conseguir o melhor dinheiro. O melhor dinheiro é de nota fiscal emitida, né? E você fez um comentário, é muito interessante aqui, né? Então, quando você fala de uma startup, quando ela vai buscar recurso, ela precisa entender que tem 2 tipos de exposição. Uma exposição para a empresa, para a startup, que você vai buscar investimento, já é uma empresa, né? Sim. Então, tem um nível de governança mínimo ali para você buscar, mas é uma exposição muito grande para a empresa e a gente não pode esquecer, para os founders. Eu estava assistindo esses dias o Fome de Poder, que vocês já devem ter visto. Vocês já viram? Você viu já? Sim, McDonald's. Da história do Não McDonald's é bem fundador e tal. do McDonald's, mas é fundador do McDonald's. E tem uma cena muito interessante ali que tem a ver com isso, né? Que quando o cara ele foi nos bancos pegar o recurso para começar a abrir o sistema de franquias deles, ele chegou em alguns ali e falou assim, cara, eu já te conheço, né? Putz, você não foi aquele cara que veio aqui me pedir, não sei o quê? Então, funciona mais ou menos assim. Então, quanto mais preparado os founders e as startups estiver para poder fazer a sua captação, para pegar esse dinheiro que não é o melhor dinheiro, como eu falei aqui, ele precisa ser no momento certo. Então, se você busca no momento errado, isso pode retardar o grande momento para você buscar a rodada com uma estratégia mais bem definida ou mais estruturada, né? Então, eu falo muito isso com o Vitor aqui. Cara, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar os aspectos de governança e saber aonde a gente vai chegar e quanto que a gente vai querer daqui a 5, 6 anos, a gente precisa ter algumas coisas estruturantes que precisa andar em conjunto com o seu principal objetivo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem muito alinhado com a área de M&A, com a área de estratégia, de fazer, e é o nosso objetivo, ser o melhor canal para apresentar para essas áreas startups potenciais para investimentos ou M&A, né? Então, o desafio é muito grande. E a gente tem essa abertura e um apoio incrível da alta liderança. Eu perdi as contas de 2023 de quantas vezes eu falei com o presidente da Algar Telecom. Aí você vê gente que veio de grandes empresas, às vezes para você conseguir uma agenda com um vice-presidente, com um diretor, você precisa ali... E existe uma abertura muito impressionante. E eu estou ali tem um ano e pouco, né? Então, é muito impressionante como a gente abre caminhos, né?